E aí pessoal, tudo certo? Bom, vim aqui para fazer um pequeno comentário aí resumido sobre a final da Sul-Americana que aconteceu nesse sábado. Tô gravando o vídeo já à noite, né, bem pós-jogo mesmo. A LDU foi campeã nos pênaltis em cima do Fortaleza, depois de um empate de 1-1, os dois gols saindo no segundo tempo. E assim, falando da partida, foi um jogo extremamente equilibrado, os dois times tiveram chances para vencer, foram poucas chances claríssimas de gol. Fortaleza teve umas duas a mais só, que poderia ter dado a vitória no tempo normal, acabou indo para prorrogação também. Mas a partida foi uma partida bem de final mesmo, um jogo relativamente nervoso. O Fortaleza tem um time melhor. A LDU, o time equatoriano, não é desprezível não. É um time razoável, com bons jogadores. E a partida foi equilibrada em clima de final, sabe? Um jogo muito disputado. Teve alguns espaços nos quais o Fortaleza conseguiu algumas chances, mas no geral a partida uma partida travada, eu diria. Não foi aquele jogo brilhante, não. Foi um jogo relativamente de nível médio. Pelo menos eu enxerguei assim. O Fortaleza, no primeiro tempo principalmente, fez uma partida melhor. Teve uma boa chance com o Marinho vindo pela direita. Ele perdeu a chance de finalizar, a zaga acabou chegando. E no primeiro tempo, o goleiro do Fortaleza praticamente não trabalhou nada. Só ficou assistindo o jogo e o time controlou bem. O Zé Wellison, volante, fez um bom jogo. Ele marca bem, corre bastante. O Pochettino, se não me engano ele é argentino, meia do Fortaleza, foi o melhor jogador do time em campo, junto com o Lucero, o centroavante que fez o gol. Foi assistência do Pochettino, chute do Lucero, o gol do Fortaleza, logo no comecinho do segundo tempo. Aí na segunda etapa, a LDU toma esse gol no começo e consegue empatar logo em seguida, aos 15 minutos mais ou menos, entre os 10 e os 15. E o jogo, acho que o Fortaleza não esperava isso. Eles marcam o gol, jogavam um pouco melhor, tinham mais o controle, só que eles sofrem um empate rápido. E isso acabou prejudicando, eu acredito, que o emocional do time, que não conseguiu mais jogar controlando razoável a bola como vinha antes. Deu espaço para ele crescer na partida. Jogadores como o Johan Julio, que até teve uma passagem pelo Santos, ele é bom de bola. Tem o Martínez, o Piove, os dois volantes que jogaram bem. O Guerreiro, figura conhecida aí em quase 40 anos de idade, ele joga ali como centroavante, ele se movimenta bastante até para um jogador de alta idade. E o jogo foi levando assim, muito equilibrado e disputado, muitas faltas, né? Teve bastante cartão amarelo. Aí foi pra prorrogação. Aí eu vou dar uma opinião que eu não gosto de prorrogação, porque não acontece nada nas prorrogações do futebol. Dificilmente acontece gols, jogadas, porque os dois times têm medo. Estão muito desgastados e estão com medo de perder uma final, depois de já terem empatado. Então eu não gosto de prorrogação e foi exatamente o que aconteceu. O jogo na prorrogação teve menos chances ainda, muito toque de lado, muito jogo seguro das duas equipes. Nesse ponto, o sol que estava no campo já tinha passado, do meio do segundo tempo já tinha passado, e começou a cair até uma neblina. Uma mudança bem curiosa de tempo ali, de clima no estádio. Mas o jogo equilibrado. Os dois treinadores fizeram todas as alterações. O Vojvoda fez aquela sexta alteração na prorrogação, tirando o Caio Alexandre, que é um dos principais jogadores do time, e colocando o Lucas Sacha. Foi a alteração que ele fez na prorrogação, que tem uma substituição extra. No caso, estava próximo dos pênaltis. Eu acho que esse jogador, o Caio Alexandre, ele fez falta na hora de cobrar pênaltis, porque é um dos principais do time. Ele já tinha colocado no segundo tempo o Iago Pikachu, que é muito bom. Inclusive foi dele uma das finalizações perigosas ali. Não sei por que ele não é titular. Porém, também é uma estratégia colocar um jogador assim no segundo tempo. Não vou falar que o Vojvoda estava errado nisso, mas foi essa a estratégia dele. E o jogo na prorrogação foi ficando mais chato ainda. Chega nos pênaltis, aquela coisa, o time da LDU é mais experiente, é um time de mais tradição,
quando o Fortaleza teve a bola do título, no 5º pênalti, o cara chutou no goleiro. Um dos jogadores que tinha entrado no segundo tempo. E acabou desperdiçando ali, passou para a segunda série, do 6º pênalti em diante, e perderam. Fazer o quê? Um dos jogadores que bateu foi o Silvio Romero, que entrou na prorrogação também, um centroavante argentino. Ele perdeu, e geralmente esses jogadores que entram frios há pouco tempo no jogo, eu costumo dizer que eles perdem os pênaltis porque eles não estão no ritmo. Mas estava ali, tinha que bater e perdeu. Então, é uma tristeza pro Fortaleza não ser campeão, mas o time está de total parabéns. O presidente Marcelo Paz estava lá e o trabalho do Fortaleza não merece nada além de todos os elogios possíveis por ter chegado na final, passando pelo Corinthians naquela semifinal, jogando muito mais bola e acabou perdendo os pênaltis, o que também é uma infelicidade, né? Eu considero pênaltis um pouco de sorte, sim, não tem como. Você pode escolher um canto, o goleiro escolher o outro e você faz o gol. Os dois escolhem o mesmo canto, você perde. Então acontece. Mas aí a LDU acabou vencendo por ser mais experiente e ter cobrado os pênaltis com mais frieza, né? Evidentemente, acho que foi isso. Agora, para finalizar, queria falar sobre essa questão de final única num estádio que não é de nenhum dos times. Foi lá num estádio lá em Punta del Este, no Uruguai. Um estádio desse tamanho, com capacidade para 20 mil pessoas. Parecia um estádio do interior de São Paulo aqui. Aqui tem estádios maiores que aquele. E eu vou dizer o seguinte, que isso para mim é pequena competição. Porque ainda que estava lotado, mas vai menos torcido do que poderia ser. Vai para um lugar que é longe do Equador e é longe do Ceará, que é de onde vem a maioria dos torcedores do Fortaleza. Isso prejudica a visibilidade do jogo. Um estádio pequeno e num país que não é de nenhum dos times. Certo? Odeio essa história de final única. Devia ser, como sempre foi nas grandes partidas, nas finais da história. Um jogo lá no Equador e no Brasil, ou vice-versa, sorteio. O Fortaleza merecia jogar essa final no Castelão lotado com 50 mil pessoas. O clima seria diferente, eu tenho certeza que eles venceriam. Trazendo um empate fora de casa, um 0-0, 1-1 do Equador, ganhariam em casa com o apoio da torcida, mas não é assim que funciona. É final única, faz uns anos já que é assim. Geralmente não é em nenhum país, não é em nenhum dos países dos times. E acontece, é assim que a Conmebol vai levando. Eu não concordo com isso, mas enfim. Se fosse no Castelão, o Fortaleza teria um clima extremamente favorável para levantar a taça. Mas tá de parabéns os dois times, a LDU ganhou, se garante no Libertadores do ano que vem. Agora, bom, em resumo da partida foi esse. Semana que vem, se não me engano, nós temos a final da Libertadores, que também é única, só que vai ser no Maracanã, então vai ser bem dividido ali entre o Fluminense e o Boca, e vai ter vídeo aqui no canal sobre isso, tá certo? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu, esse foi o resumo aí de Fortaleza e LDU do Equador vencendo a Sul-Americana e contra o Fortaleza na sua primeira final internacional, então um jogo extremamente histórico. E vale ressaltar toda a luta e todo o trabalho do time cearense, tá certo? Então, de novo, obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, pessoal!